Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Minha voz está como a de... Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Então tá bom. Eu acho que é o microfone que talvez... Ok, acertando. Alô, som. Bom. Dessa vez o sonoplasta é o pastor, então você pode... Tem que ter respeito, né? Não estou na minha igreja. Bom, muito bem, irmãos. O Natanael pediu para que eu falasse mais uma vez de dois dos meus livros. São os dois que estão à disposição de vocês. Esse daqui sobre o discipulado, né, um guia para a nova vida, é um livro que eu escrevi com o objetivo de ser usado no discipulado da igreja. Então, para aquele que tiver interesse de discipular um amigo, discipular um parente, ou mesmo na igreja, ou em outro ambiente, a ideia desse livro que foi publicado pela editora Concílio esse ano é te dar ferramentas para você discipular alguém. Há muita coisa escrita a respeito do discipulado, mas coisas sobre o discipulado não nos ajudam a discipular, mas nos ajudam a entender o discipulado em si. A ideia desse livro, que eu escrevi para ser usado em princípio na igreja em que sou pastor, era ser um material usado para novos convertidos ou para pessoas que chegavam de igrejas assim, onde as doutrinas bíblicas não eram ensinadas e eles precisariam ser introduzidos nas doutrinas básicas da fé cristã. Então, ao final de cada capítulo, eu apresento algumas perguntas e alguns desafios, alguns motivos de oração para o próximo encontro. Então, ele é bem trabalhado na ideia de você estar estudando com alguém esse livro. É um material que tem sido bastante usado, né, por várias igrejas, inclusive, que têm adotado como material de discipulado nessas igrejas. Esse outro livro foi publicado no comecinho do ano, se chama Visão Cristã sobre a Bíblia. E como eu falei ontem à noite, a ideia dele é falar um pouco sobre a história da perseguição da Bíblia. Então eu conto um pouco da história dos reformadores, um pouco da história dos valdenses, um pouco da história dos ingleses que pretenderam traduzir a Bíblia, mesmo antes da Reforma Protestante acontecer, e foram mortos por causa disso. Acho que a história mais interessante é a do Wycliffe, não é? Que traduziu a Bíblia para o inglês e depois foi condenado pela igreja, obviamente, por ter feito isso. Inclusive nas constituições de Tomás Arundel, lá na Inglaterra, no Reino Unido, que asseveravam, mais uma vez, antes da reforma anglicana mesmo, que a tradução da Bíblia para o inglês era uma coisa proibida ali na Inglaterra. Ele diz que o que o Wycliffe fez foi orgulho da sua mente, não é? Inclusive nessas constituições ele chama o John Wycliffe de pupilo do anticristo, não é? Enfim, a criança de Satanás, e que ele, na arrogância da sua própria mente, quis traduzir a Bíblia para a língua do povo, para que o povo pudesse ler a Bíblia na sua própria língua. Onde já se viu um negócio desse? Enfim, foi condenado à morte, mas ele morreu antes de ser morto pelos outros. E aí, então, muitos anos depois, ele foi condenado à fogueira. Ele já estava morto quando ele foi condenado à fogueira. Você está entendendo, né? E aí, exumaram os ossos de John Wycliffe e queimaram os ossos dele, porque ele já estava morto, e jogaram as suas cinzas no rio Swift, um rio na Inglaterra, e como um sinal de que aquele que quisesse ter a Bíblia na sua própria língua, na sua própria mão, deveria ser morto. Isso em vários cantos do mundo, né? Tem essa história do Wycliffe, tem a história de algumas pessoas na Espanha, também na França, na Suíça, na Itália, alguns que foram para a América, no Brasil também, embora no Brasil eu não entro muito, mas muitos que aqui também foram mortos, principalmente no início do século XX, por conta da fé na palavra, eram chamados de o povo da Bíblia, as pessoas do livro da capa preta, e acreditava-se que quando você abria esse livro da capa preta, embora a minha é azul escura, mas você entende, né? Que saíam demônios daqui de dentro, e esses demônios destruíam a sua casa, destruíam a sua vida, e possuíam os seus filhos, e as pessoas seriam totalmente destruídas. Então toma cuidado com esse movimento protestante, com esse movimento reformado, porque na verdade eles vêm para destruir a fé cristã, eles vêm para destruir o cristianismo. E nisso muita gente perseguia os cristãos, os protestantes, apedrejavam igrejas aqui no Brasil, igrejas evangélicas, e alguns foram mortos por conta disso. Então eu conto um pouquinho da história da Bíblia, como é que ela chegou na nossa mão, não é? A gente sabe que a Bíblia não caiu do céu desse jeito, com capa, alguns com zíper, folha de seda. A gente sabe que pelo menos durante 1500 anos a igreja não teve acesso à Bíblia. A igreja ter acesso à Bíblia como nós temos, a história da Bíblia na mão do povo de Deus não tem mais do que 500 anos, em toda a história da humanidade. Você consegue imaginar um negócio desse? Como é que Deus preservou a sua igreja durante aproximadamente 1500 anos, quando esta não tinha acesso em sua própria casa e em sua própria língua
à palavra de Deus. E aqui no nosso país não há mais do que 50 anos em que a Bíblia está na mão de todas as pessoas, porque somente após o Concílio Vaticano II, o catolicismo romano, que perseguiu a igreja por causa da Bíblia, ou seja, perseguiu a igreja por causa a própria igreja perseguindo a igreja por causa da Bíblia, né? Foi só o Concílio Vaticano II, que agora da segunda metade do século XX, que autorizou, que permitiu que a Bíblia pudesse estar traduzida na língua de todos os povos. É por isso que hoje você tem amigos, e eu também, parentes, familiares, que são católicos romanos e que têm a Bíblia em português na casa deles. A Igreja Católica advoga para si a existência desde o início do cristianismo, mas a Igreja Católica só tem permitido a Bíblia na mão do povo, na língua do povo, há mais ou menos 50 anos. Você consegue imaginar um negócio desse? Como é que a igreja sobrevive sem a Bíblia? Como é que o povo de Deus pode ser dirigido, pode ser ensinado sem ter um norte, sem ter um referencial? E é óbvio que assim como foi lá no Éden, não é? O questionamento da palavra de Deus, que a serpente fez junto de Eva, o diabo o tempo todo ao longo da história da humanidade tem tentado tirar a palavra de Deus da mão do povo de Deus, ou tem tentado confundir a mente do povo de Deus, fazendo com que este fique distante da palavra. E ele usou vários meios para afastar o povo da palavra, inclusive a perseguição. Hoje nós não vivemos mais, graças a Deus. O próprio catolicismo romano é totalmente oposto àquilo que fez ao longo de sua história. Inclusive um dos últimos, o antepenúltimo Papa, agora João Paulo II, inclusive pediu perdão por causa disso na história, absolvendo vários cristãos que foram condenados pela igreja. Inclusive Martinho Lutero, no ano 2000, foi autorizado a sair do purgatório. Não sei se vocês souberam disso. Agora, no ano 2000, você tem 17 anos já, talvez você não tinha nem nascido ainda, mas eu me lembro muito bem. Ele, graças a Deus, pôde entrar no céu depois de quase 500 anos. Você consegue imaginar um negócio desse? Tamanha era a ideia de que aquilo que ele fez era algo repulsivo. E o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que o povo pudesse ler a Bíblia. Só isso. Enfim, graças a Deus, nós vivemos um tempo totalmente diferente desse que um dia foi no passado. Mas, ainda hoje, a reflexão final desse livrinho, o diabo tem usado de vários meios para manter você e eu longe da palavra. Ele tem conseguido manter você longe da palavra de Deus? Porque hoje ele não usa mais a perseguição. Hoje ele não bota mais medo, mais terror em você. Mas outros meios têm sido criados para afastar você daquela que é a verdade que liberta. Então, Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, não é? A sermos sempre perseverantes e fiéis em tudo aquilo que o Senhor espera de nós, sobretudo com a sua palavra. Muito bem, o meu desafio hoje à tarde é falar com vocês sobre o sola gratia e a liberdade cristã, não é? Só isso, né? E um tempo atrás eu sempre falava sola gratia, que se escreve assim. O professor de latim chegou para mim falando, essa expressão em latim se lê esse tes, então é sola gratia, né? E a liberdade cristã. Eu descobri isso não tem nem um mês, mas tudo bem. Independentemente da maneira como se diz, é importante que a gente entenda o porquê que essa doutrina foi tão importante e porquê que ela ainda o é. Mas antes disso eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pela Tua graça que está sobre nós. E como orou o pastor Sinésio, Pai, eu me uno a esse meu irmão e com os meus outros irmãos aqui, clamando a Tua misericórdia e o Teu favor, a iluminação do Teu Santo Espírito para nos trazer para mais perto de Ti e nos ajudar, ó Deus, a crescer em graça, em conhecimento, em liberdade, ao mesmo tempo que possamos ter a nossa alma sendo alimentadas pela Tua Palavra e o nosso espírito despertado e avivado genuinamente pelo poder da Tua Palavra. Nós nos entregamos a Ti e pedimos que nos abençoe como tem feito até aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel, capítulo 9, por favor. Deixa a Bíblia aberta lá. Irmãos, por que na Reforma protestante, os primeiros reformadores consideraram a doutrina da suficiência da graça como algo capital, como algo relevante para tirar o povo de Deus, a Igreja de Cristo, das trevas na época? Um dos grandes lemas dos reformadores, tanto na Alemanha quanto na Suíça, era post tenebras lux, após as trevas, luz. Por que eles achavam que a igreja naquela época estava em trevas? Não a humanidade de um modo geral. Havia universidades mundo afora,
havia descobertas acontecendo em todo canto, mas por que a compreensão de que a igreja estava em trevas? Essa compreensão veio justamente pelo fato de a igreja não poder ter acesso às Escrituras, e a Escritura é a luz que ilumina o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como ela mesma diz. E por um tempo em que ela se mantém fechada ou escondida do povo de Deus, o povo de Deus fica, obviamente, em trevas. Então, se eu chegasse aqui para você e dissesse, a partir de domingo que vem, ninguém deve vir de camisa, verde, azul, todo mundo tem que vir com camisa branca, ou melhor, preta e branca, com um timão aqui, com remos, não é? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Com aquelas estrelas aqui, não é? Então todo mundo tem que vir com a camisa do Corinthians aqui, porque eu tive uma revelação, e nessa revelação, baseada nas Escrituras, diz que Deus é fiel. E como Deus é fiel, todos nós devemos ser fiéis também. Então, e a Bíblia fala que nós devemos voar como águias, né? Águia, gavião. Então, devemos ser fiéis. E todo mundo tem que vir de preto e branco, e é uma revelação, e o pastor está concordando lá atrás, então amém! Se você não vier, você estará debaixo de opressão demoníaca, e a tua vida vai sair de fora da nossa cobertura espiritual, e ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor, em nome de Jesus. E aí a gente vai inventando essas histórias. Aí você, que não tem acesso à Bíblia, imagine isso há 600 anos atrás. Imagine isso numa época em que ninguém tem acesso à Escritura. O que as pessoas diriam? Elas não diriam nada, porque elas não teriam uma base para confrontar aquele ensino que havia sido dado a elas. Então, se alguém chegasse, e agora já falando de alguma coisa que aconteceu, sobretudo depois do século XII, século XIII, quando a igreja começa a criar uma espécie de postura ou de perfil que antes não possuía, agora ela, dona de territórios, dona de castelos, ela mandando, destituindo e colocando reis, a igreja possuindo exércitos, se envolvendo em guerras e em batalhas, e agora empreendendo gigantescas construções mundo afora, sobretudo a maior de todas, que é a Basílica de São Pedro, na colina do Vaticano, por conta da comemoração daquele lugar onde, segundo Dionísio de Corinto, na sua epístola a Clemente de Roma, teriam sido enterrados Paulo e Pedro após a sua morte pelo mando de Nero. E de fato eles foram enterrados ali pelos escritos dos pais da igreja. É muito provável que Paulo e Pedro tenham sido enterrados naquela que era antigamente a colina de Vaticano, que tinha esse nome por conta da péssima produção de um vinho que acontecia ali do lado de fora de Roma. E a igreja então quis construir justamente naquele lugar onde os pais da igreja disseram que Pedro e Paulo haviam sido enterrados, Paulo depois de decapitado e Pedro de ser crucificado, uma basílica em comemoração aos apóstolos. Mas para isso eles precisariam levantar fundos, e o meio de fazer isso era a venda das indulgências. Você sabe o que é indulgência? A indulgência era uma espécie de papel, tipo esse daqui, só que um pouquinho diferente, né? Um papel que você chegava na igreja e você comprava esse papel aqui. E aí você levava para sua casa. Havia o selo romano, havia uma carta com as palavras papais que diziam a você que você havia sido perdoado, que você já poderia receber o perdão de algo a cometer, ou inclusive que você poderia ter obtido o perdão de um parente seu que cometeu algum pecado e que agora está no purgatório ou no inferno. Então você pode comprar o perdão para essa vida, para essa pessoa. E o dinheiro dessa indulgência, o dinheiro dessa compra do perdão dos pecados eram levados para Roma, e ali eram construídos palácios, eram construídas grandes fortificações, grandes castelos. Martinho Lutero, que se converteu na década de 80, de 1400, né, do século XV, portanto, ele foi criado dentro do catolicismo romano, e ele acreditava e amava aquilo. Na virada do século XV para o XVI, na primeira década do século XVI, ele teve uma experiência extraordinária, quando ele, indo para um lugar, ele estava debaixo de uma grande tempestade, então os raios estavam caindo, ele fez uma promessa para Santana, mãe da Virgem Maria, de que se ela o salvasse daquela tempestade, ele se entregaria a ela e seria um monge. E ele sobreviveu, e ele fez isso. Ele foi para o monastério já na segunda década do século XVI. Ele se torna um monge oficialmente, ele é ordenado um sacerdote da igreja, um monge agostiniano.
E aí, então, quando ele tem a oportunidade de, como alemão, visitar Roma, ele e um outro companheiro de monastério, estou encurtando a história aqui, e esse outro companheiro de monastério era um pouco mais tranquilo que ele vivia muito atormentado, ele acreditava que a sua alma não era digna da graça e do favor de Deus. E por conta disso, Johann Staupitz, que era uma espécie de supervisor, de abade, de pai espiritual do monastério onde ele vivia, constantemente falava da graça de Deus para ele. Talvez esse Staupitz já era um crente, mas a gente não sabe direito. Mas ele dizia: Lutero, você tem que confiar na graça de Deus. Lutero, não é pelo seu sofrimento, não é pelo seu sacrifício, é pelo que Cristo fez na cruz. Olhe para Cristo, para que você seja salvo, confie nele. Enfim, diante de tanto tormento, eles decidiram enviá-lo para uma viagem em Roma, e ele foi todo feliz. Afinal de contas, ele estava indo para o epicentro da religiosidade no mundo. Quando ele chegou lá, ele viu toda aquela... Gente, ele foi para o centro do mundo. Ele foi para a maior cidade religiosa, ele foi para o centro do cristianismo da época. E ali ele viu aqueles grandes palácios, aquelas grandes catedrais, e sobretudo aquela basílica de São Pedro, que estava em avançado estágio de construção naquela época. Não havia sido terminada ainda. E ele viu para onde estava indo todo aquele dinheiro, que inclusive na Alemanha era obtido. E ele sobe então naquela escada de Lutero, naquela escada de Pilatos, não é? A escada de Pilatos é onde Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, que condenou Jesus à crucificação, ele subiu para depois lá lavar as mãos. Vocês lembram? Da escada de Pilatos, lá em Jerusalém. E a igreja dizia na época que a escada de Pilatos, ela veio voando e parou justamente ali em Roma, quando de madrugada todo mundo dormia. E ela saiu de Jerusalém, ela veio voando e parou bem ali. Então, se você subisse de joelhos aquela escada, que era muito grande, rezando o Pai Nosso, você poderia obter indulgência plenária para você ou para um parente seu. E ele começou a subir de joelhos, orando o Pai Nosso a cada degrau. Mas no meio ele se recordou de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, sobretudo, que diz que o justo viverá pela fé, que é uma citação de Abacuque, do profeta Abacuque. E no meio daquele caminho, ele desistiu daquela loucura, voltou para a Alemanha. Quando ele chegou lá, incomodado com tudo aquilo, ele já não era mais a mesma pessoa. Ele acaba sendo levado para Wittenberg, uma cidade pequena na época, sei lá, 3, 4 mil pessoas no máximo, onde a pessoa responsável por aquele local quis construir uma universidade, um castelo, uma igreja, e Lutero foi para lá para ser justamente professor de teologia, ensinando Romanos naquela universidade. E ele era professor de Romanos, portanto, na Universidade de Wittenberg, além de dar pregações, preleções, de vez em quando na igreja do castelo em Wittenberg. E ali, então, ele quis, no dia 31 de outubro de 1517, portanto, esse ano são 500 anos, 1517, ele convocou as pessoas para um debate. Numa época em que todo mundo estava comprando indulgência. Ele convocou para um debate, são as 95 teses contra a indulgência, nas quais ele chama as pessoas à reflexão se aquilo estava certo. Hoje a gente critica algumas igrejas que vendem terrenos do céu, vendem as bênçãos de Deus. Só um exemplo para vocês entenderem, antes de nós entrarmos no texto bíblico, só para a gente se situar historicamente. Havia um outro homem, também alemão, mas autorizado pela igreja de Roma, chamado Johann Tetzel. Johann Tetzel, ele era um vendedor de indulgências muito famoso e muito, assim, abençoado. Não, mas era de muito sucesso, muito eficaz, digamos assim. Abençoado era tudo que ele não era, né? Mas ele era muito eficaz. Ele passava por várias cidades. E um dia ele chegou na Alemanha. Ele chegava numa cidade como Wittenberg, por exemplo, e montava um palco parecido com esse, e chamava a cidade, e era o evento, porque as pessoas queriam comprar o perdão do seu pecado. Ele era um enviado do próprio Papa, Leão X na época. E ele subia e dizia sempre o mesmo discurso. Como não tinha Face, YouTube, ninguém filmava, então ninguém sabia o que ele contava aqui. Se ele contasse em Joinville e Criciúma, ninguém saberia o que ele contou. Ele chegava lá e dizia: gente, eu cheguei ontem à noite aqui na cidade de vocês, aqui em Florianópolis, e eu não consegui dormir. Gritos, eu fiquei incomodado com aquilo. E lá na hospedaria onde eu estava, eu saí para os quartos para tentar entender onde estava o sofrimento e tentar trazer um pouco de consolo. Afinal de contas, eu sou um homem de Deus, um homem da igreja, então eu quero consolar essas pessoas. Mas não era na hospedaria, então eu fui para a rua no meio da madrugada, tentando encontrar o local de onde vinham aqueles gritos. E eu andei por todas as ruas da sua cidade, mas todas as suas casas estavam escuras. Vocês ouviram os gritos? Todo mundo dizia: não. E ele disse:
dizia, né? Então eu continuei a andar e cheguei no cemitério da cidade de vocês. E quando eu cheguei no cemitério, eu imaginava que era algum familiar, alguma família chorando pelo seu morto. Mas rodando pelo cemitério eu não vi ninguém, até que eu percebi que aqueles gritos vinham de debaixo da terra. E quando eu comecei a prestar atenção no que eles diziam, e aí ele descrevia as palavras dos mortos, né? Aqueles mortos diziam: nos salve, nos tire daqui, porque vocês não se importam conosco. E aí Johann Tetzel dizia: o que vocês estão fazendo parados aí olhando para mim? A alma do parente de vocês, do pai de vocês, da mãe de vocês, dos filhos, do avô, eles estão chorando no purgatório, pedindo por salvação. E aí ele colocava a mão no fogo, uma fogueira que ele montava. Todas dadas era a mesma coisa. E aí a mão dele começava a queimar. E aí as pessoas começavam a ficar desesperadas. E ele dizia: é isso que está acontecendo, é isso que eles estão passando, e vocês não fazem nada. Só que era uma mão postiça. Ele queimava a mão em toda a cidade. Só que o povo não sabia disso. Então o povo morria de medo. E ele chorava, e aí cantava uma musiquinha. E a musiquinha, a gente não sabe a melodia, mas a letra era: na hora que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. E aí eles cantavam isso. Na hora que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. E o povo vinha à frente, entregava o dinheiro e comprava a indulgência. Quando isso chegou para Lutero, isso rasgou o coração dele. Porque estudando a Bíblia, nós descobrimos que não é pelo nosso feito, não é pelo nosso dinheiro que nós obtemos a graça do perdão de Deus. Aí entra a questão da graça. Por que a graça? Porque naquela época compreendia-se que o perdão é fruto do que você conquista. Você conquista a sua salvação. Você faz por merecer. Não é a graça de Deus por você. Teve uma ocasião também na Alemanha em que Johann Tetzel passou por uma cidade. E nessa cidade, um jovem chegou para ele e falou: senhor Tetzel, né? Eu gostaria de saber se há perdão para todos os pecados. E ele chegou profundamente abatido e triste. E o bispo falou: claro que há. Para tudo há perdão. E ele disse: não, o senhor não está me entendendo. O meu pecado é grave demais. A minha iniquidade é quase imperdoável. E aí o bispo disse, o Johann Tetzel: olha, quem sabe de pecado imperdoável não sou eu. Se eu estou dizendo para você que há perdão para o seu pecado, para tudo tem um preço nessa vida, mas há perdão para o seu pecado. E ele perguntou qual era o pecado, e o jovem disse: não, eu não posso dizer porque eu não cometi ainda, e a própria igreja me ensina que eu só confesso depois que eu cometo. Então eu não sei nem se eu vou cometer, mas e se eu cometer? Há perdão? Falou: mas como é um pecado muito grave, como você está dizendo, então vai custar muito alto. E o jovem disse: quanto? E o de Tetzel disse: tanto. E ele foi lá, arrumou dinheiro e tal, e comprou aquela indulgência caríssima. E ele perguntou: com isso eu posso ser perdoado por qualquer pecado? Ele disse: não só você, mas um monte de gente. Eu falei: então tá bom. Aí o Tetzel fez tudo que tinha que fazer naquela cidade. No dia seguinte, quando ele estava indo embora de lá, aquele jovem esperou no meio do caminho, parou a carruagem, deu uma surra no Johann Tetzel, bateu nele junto com os amigos, roubou todo o dinheiro que ele tinha. Aí ele começou a correr fugindo, né, com o dinheiro. Aí o Tetzel disse, começou a amaldiçoar ele só levantou a carta e disse: está perdoado, eu já comprei o meu perdão, tchau, né? E ele vai falar o quê? Imagina você que essa era a situação da Europa no século XV e século XVI. O povo não possuía acesso às Escrituras. A igreja estava mergulhada em densas trevas. Se você quisesse questionar a igreja, você não poderia, porque você não teria base para isso, porque a nossa base é a Escritura. Como é que você questiona o que é ensinado da sua cabeça? Porque você acha, quando eles dizem: não, mas foi isso que escreveu os santos apóstolos, os santos profetas, nós sabemos disso, você sabe do quê? Você não sabe de nada, você não tem nem Bíblia naquela época. Portanto, quando eles começam a traduzir a Bíblia, é isso que eles chamam de a luz de Deus, tira as pessoas da ignorância. Pois bem, meus irmãos, a importância da doutrina sola gratia, somente a graça, ou a suficiência somente da graça, vem nesse contexto, quando as pessoas acreditavam que a salvação deles e dos seus parentes mortos era obtida por meio das suas próprias conquistas. E eu pergunto para vocês, quando vocês chegarem no céu, haverá alguma recompensa para vocês por conta da sua salvação? Haverá algum pódio esperando você?
imediatamente ali no céu, quando você lá chegar, pelos méritos da sua salvação? Porque sem dúvida a salvação é uma conquista. E como conquista, alguém a conquistou e por isso será recompensado. Mas quem será recompensado? Quem é o responsável pela sua salvação? Eu creio que a Bíblia tem muitos textos para nos ensinar sobre a graça, mas um deles é muito especial e nos mostra na prática como alguém pode ser beneficiado quando a bondade de Deus deseja lhe alcançar. Então vamos ler o texto lá de 2 Samuel capítulo 9. E unidos a outros dois textos do Evangelho segundo Lucas, eu quero refletir sobre a doutrina da graça e da nossa liberdade. 2 Samuel 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? E respondeu-lhe o rei. Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho do Amiel, em Lodebar. E mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Apenas até aqui por enquanto. Tenta entender comigo, gente. Qual é o tempo aqui? Aqui é o início do ministério do rei Davi. Davi não tinha nem conhecido a Batseba ainda. Aquelas tragédias que a gente sabe, pecados cometidos e outras coisas. Davi era muito novinho nessa época. Ele havia acabado de ser empossado rei. Toda a história anterior narra o reino de Saul, a morte dele com Jonatas e todo o evento que chega até aqui em 2 Samuel. Portanto, é o comecinho do ministério de Davi. E logo que ele começa, uma preocupação dele era saber se tinha algum descendente de Saul vivo ainda. Se você já viu filmes sobre reis e as histórias dos monarcas, sempre que uma dinastia muda de uma família real para outra família real, aquela família que entrou faz de tudo para matar a dinastia anterior, para que não aconteça de um filho, um descendente daquela dinastia anterior, vir a reclamar o trono e causar uma guerra civil interna, não é? Portanto, e isso é assim desde que a humanidade é humanidade, quando o rei Davi sobe ao trono, a primeira preocupação dele é saber se tinha alguém vivo da família de Saul, porque Saul estava morto e o filho dele, Jonatas, estava morto. Saul era o rei em Israel, ele era o rei em Israel, Saul, o primeiro rei. Pela ordem lógica, morrendo Saul, quem seria o rei de Israel? Jonatas, o filho dele. Morrendo Jonatas, quem seria o rei em Israel? O filho de Jonatas, que é o cara que vai aparecer aqui nesse texto. Mas uma nova dinastia surge imediatamente no início da história do reino de Israel. Porque o próprio Deus diz, por meio do profeta Samuel, que Saul não era um homem segundo o seu coração, era um homem segundo o coração do povo. Mas Deus tinha um homem segundo o seu próprio coração, que era Davi. Quando então ele manda Samuel na casa de Jessé, e Jessé traz todos os filhos dele, não é? E Samuel olha para todos e diz: mas parece que eu entrei na casa errada, porque não é nenhum desses aqui que Deus quer ungir. Você imagina se você é Davi, e chega alguém e fala: chama todos os seus filhos, e o seu pai chama todo mundo menos você, e ainda o Samuel pergunta: está todo mundo aqui? O Jessé fala: está todo mundo aqui, mas você não está lá? E aí o profeta insiste: mas está todo mundo aqui mesmo? Isso é a minha versão revista e corrigida, né? E aí o Jessé fala: não, realmente tem um outro filho meu. Você imagina como o Davi deve ter se sentido bem com isso, né? Que está no campo cuidando dos animais lá, ele é pastor de ovelhas. Manda chamá-lo então. Quando ele vem e chega e entra naquele contexto, ao Samuel olhar para ele, o reconhece como ungido do Senhor, e ali começa uma nova fase na vida de Davi, até que ele se torna rei. Ele é perseguido, ele quase é morto por Saul. Enfim, depois que ele assume o trono, uma nova dinastia. Tanto é que depois que Davi morreu, quem fica como rei de Israel? O filho dele, Salomão. Depois de Salomão, a coisa continua, embora o reino se divide, mas a descendência de Davi vai até Jesus de Nazaré, que é descendente de Davi. Portanto, o que nós encontramos aqui é uma preocupação do novo rei de Israel de saber: tem alguém vivo do antigo rei? E aí ele chama um cara chamado Ziba. E o Ziba vem porque Ziba era um servo, era um empregado de Saul.
E aí, Ziba, tem alguém vivo? Ele fala, você sabe que tem, né? E onde é que ele está? Então, ele mora lá em Lodebar, na casa do Maquir. Ele chama Mefibosete. E aí Davi fala, manda ele vir para cá, porque eu quero conversar com ele. Imagine se você é o Mefibosete. Como é que você vem até Jerusalém para se encontrar com Davi? Feliz ou com medo? Com muito medo. Porque é muito provável que esse novo rei agora queira te matar para acabar com toda a dinastia anterior. Porque é comum que isso aconteça. É nesse contexto então que a gente parou. Vamos continuar a leitura no versículo 6 agora, onde nós lemos assim. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. E então lhe disse Davi, não temas, porque provavelmente ele estava com muito medo, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, filho de Saul, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertence a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e seus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, e disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda ao teu servo, assim o fará. E comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno chamado Mica, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Sabe quando que ele ficou coxo de ambos os pés? Volta para o capítulo 4 aí de 2 Samuel. Versículo 4 apenas. Um pouquinho antes, não é? 2 Samuel 4:4 nós lemos o seguinte. 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. É o Mefibosete, gente. Era da idade de 5 anos. Aquele era bem novinho. Quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Então consegue imaginar essa história? Tenta imaginar isso. Esse garoto que não lembrava talvez mais da imagem do pai, ele recebeu a notícia de que o pai e o avô dele estavam mortos quando ele tinha 5 anos de idade. E com 5 anos de idade, a sua ama de leite, a senhora que cuidava dele, o tomou e fugiu e provavelmente o escondeu durante muitos anos. Ele, durante essa fuga, foi derrubado e por conta disso ficou aleijado, ele não era capaz de andar. Agora nós sabemos em 2 Samuel 9 que ele morava na casa de alguém. Ele não tinha sua casa, ele não podia trabalhar. Provavelmente ele não podia ter fonte de renda, por isso ele provavelmente morava na casa de Maquir, lá na cidade de Lodebar. Ele tinha um filho chamado Mica, e provavelmente não tinha esposa, porque se tivesse ela teria sido mencionada e teria vindo para Jerusalém para morar na casa de Davi também, mas só vem ele e o Mica, porque talvez sua esposa o abandonou, talvez por conta de sua dificuldade, a sua deficiência física, talvez por outras razões, como financeiras provavelmente, nós não sabemos como esse filho veio a nascer. Mas o fato é que ele tinha consciência de quem ele era. Ele era alguém que não podia trabalhar, ele era alguém que não podia ser como os outros homens, ele vivia de favor na casa de alguém, provavelmente comia de favor. Era naquela época muito comum que pessoas aleijadas ficavam nas entradas das cidades pedindo comida e dinheiro para as pessoas. Lembra na entrada do templo em Jerusalém, quando os apóstolos sobem e um deles pede dinheiro, ele diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Era muito comum que as pessoas ficavam mendigando quando eram aleijadas. Esse era o caso desse homem. De repente ele está diante de Davi e na sua cabeça ele seria morto. Por isso Davi diz, não precisa ficar com medo. E aquele que não tinha nada, ouve de Davi essas palavras. Mefibosete, tudo o que era do teu avô, tudo o que era do teu pai, agora eu estou te dando. Porque as terras do teu avô, o avô dele tinha sido rei. Sabe aquela pessoa que o avô era milionário, o pai era milionário, mas ele agora não tem nada?
E ele vive do nome da família, porque a família sempre teve gente rica, mas agora ele não tem nada. É um mendigo praticamente, mas lá atrás eram muito ricos. É o caso do Mefibosete. E agora nessa situação, ele está diante de Davi, e Davi diz: tudo aquilo que tomaram, eu vou te devolver. As terras, as posses. Mas o que ele poderia fazer, gente? Ele era aleijado, o que ele faria com aquelas terras todas? Então ele chama o Ziba. Ziba era empregado do vô dele, o Saul, que era rei de Israel. E ele diz: Ziba, você, seus filhos e todos os teus servos vão trabalhar para o Mefibosete. E vão trabalhar na terra deles. Vão arar, vão cultivar, vão plantar. Enfim. Mas nem mesmo daquilo que vocês escolherem, ele vai comer. Porque até a comida dele, ele vai comer no meu palácio real, na minha mesa, até o último dia da vida dele e do filho dele, ele vai comer comigo na minha casa. E o texto termina dizendo isso. E é nessa ocasião que nós lemos as palavras do versículo 8 de 2 Samuel 9. No versículo 8 nós lemos: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? A ideia de Mefibosete aqui é a seguinte: eu não tenho nada para te oferecer, Davi. Rei, o Senhor é o rei, eu não tenho nada para te dar, porque o Senhor está me dando tudo. Eu não sou digno de morar na tua casa, porque é a tua casa, é a tua família, porque eu moro aqui. Porque eu posso me assentar à mesa com os teus filhos, porque eu posso comer dos teus banquetes. Eu não mereço estar aqui, eu não tenho o que te oferecer, eu sou como um cão morto. Mas o Senhor quer me dar essa vida. É por isso que o Mefibosete, ele se lança em terra, e provavelmente com lágrimas nos olhos, se lembra que ele, que antes não tinha nada, agora sairá daquela reunião com o rei, com tudo, sendo um homem rico, sendo um homem com futuro, com uma esperança de que poderia dar algo para o seu filho. Enfim, essa é uma expressão exata do que significa a palavra graça. Graça é um favor imerecido. Essa é a explicação mais básica que nós normalmente usamos, não é? O que é graça? É um favor imerecido. Mefibosete merecia o que Davi deu para ele? Sim ou não? É lógico que não. Você mereceria alguma coisa? Eu mereceria? Talvez os filhos de Davi, talvez os pais de Davi, mas alguém que Davi nem mesmo havia conhecido. É nesse contexto que um favor não merecido é chamado de graça. Davi derramou graça sobre Mefibosete, da mesma maneira como Deus derrama graça sobre você e sobre mim, na nossa salvação. Abra comigo sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, por favor. O nosso Senhor Jesus, ele contou duas parábolas, e eu não vou lê-las todas por conta do tempo, que já vai longe. Aliás, até que hora que eu vou? Ou eu já fui, já passei da hora? Não vou falar. Toma cuidado quando você diz isso no pastor. Bom, vamos lá. Sob a tua palavra, continuarei. Lá em Lucas, no capítulo 11, no capítulo 14 e 15, nós lemos duas das parábolas, do meu ponto de vista, mais belas na Bíblia. Por exemplo, no capítulo 15, nós lemos do versículo 11 até o versículo 24, as expressões sobre como alguém se considera diante de uma graça derramada. Lá em Lucas 15, no verso 11 em diante, nós lemos que um certo homem, observa essa expressão, um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Verso 13: e passados não muitos dias, o mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Você conhece a história, não é? Entenda uma coisa: na Palestina rural de 2000 anos atrás, se um garoto fizesse isso com seu pai, ele poderia ser morto se ele quisesse voltar para casa. Seria a mesma coisa que tem você e seu irmão, e o seu pai e a sua mãe são vivos ainda. Ou talvez a sua mãe não seja mais viva, mas o seu pai está vivo, e você sabe que a herança de tudo que teu pai tem será teu e do teu irmão depois que seu pai morrer, certo? Você não pode querer que a casa do teu pai seja vendida e o dinheiro seja teu enquanto teu pai estiver vivo. Embora eu conheci um cara que fez isso. Era ele e o irmão e a mãe viúva. Ele chegou para a mãe e falou: mãe, eu tenho umas dívidas aí, eu sei que essa casa é da senhora, mas venda, se vira, dá o teu jeito, eu preciso do dinheiro da minha herança. E ela falou: mas eu não morri ainda. Ela falou: eu sei, mãe, mas eu preciso do dinheiro, e eu sei que um dia a senhora vai morrer, esse dinheiro vai ser meu mesmo. Então, aquela mulher ficou devastada, porque no coração daquele filho, na cabeça dela, para ele, ela já estava morta. É isso que esse garoto fez com o pai dele. Quando ele chega para o pai e diz: me dá a minha parte da herança, é como se ele dissesse: pai, para mim o senhor está vivo ou está morto, não faz a menor diferença. Eu quero que será meu quando o senhor morrer. Para mim o senhor já morreu. O pai deu para ele. Ele pegou e foi embora. Foi para a cidade. Chegando na cidade, ele gastou todo o dinheiro com mulherada, bebida e tudo mais, festas, amigos. Acabou o dinheiro, é lógico. Não só o dinheiro, mas veio uma grande crise para aquela terra. E ele não tinha onde comer, não tinha dinheiro, não tinha mais amigos, e ele foi então cuidar de porcos. E ele queria comer a comida dos porcos, as alfarrobas, que hoje seria a lavagem, né? É lavagem? Lavagem, comida de porco. Mas nem mesmo a lavagem lhe era permitido comer. Ele se lembra que na casa do pai dele, até os escravos, os últimos servos, podiam comer pão à vontade. E ele diz: eu vou me levantar, vou voltar para minha casa, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser considerado teu filho, né? Me trata como um dos últimos dos seus trabalhadores. Mas ele sabia que a hora que ele chegasse em casa, o pai dele, por direito da lei, poderia fazer três coisas com ele. Poderia matá-lo, e o pai dele não seria preso por causa disso. Porque o que o filho tinha feito era desonrar o nome do pai, desonrar o nome da família. A mulher poderia ser morto. Mas se o pai fosse bonzinho, o pai poderia dar uma surra nele e deixá-lo semi-morto. Tipo uns 6 meses, 1 ano, sem conseguir levantar da cama. E também não seria feito nada com ele, e todo mundo consideraria o pai misericordioso. Ou o pai poderia ter feito a terceira coisa, que é dar aquela surra e torná-lo o pior escravo da sua casa. Um escravo mesmo, a ponto de poder vendê-lo a qualquer hora. E ainda assim isso seria graça. E é isso que o garoto pensa. Na casa do meu pai, os escravos, os servos têm pão, eu vou voltar e quero me... Se o meu pai me matar, eu vou morrer lá, morrer aqui, eu vou morrer de qualquer jeito. Então, eu morro de fome ou eu morro pela mão do meu pai. Então, 0-0, vou voltar. Se o meu pai me der uma surra, mas eu continuar vivo, então eu vou continuar vivo. É vantagem. E se eu voltar e ser um escravo, eu estou ganhando também. Então, ele faz as contas, a matemática bate e ele volta para casa. Agora, imagina assim, ele chegando na fazenda, e ele vê aquela terra, e ele vê a poeira levantando, e ele vê ao longe o pai dele debruçado na porteira. E imagina que o pai dele começa a correr para ele, porque é o que o texto diz. O que passou pela cabeça desse garoto? Por que o meu pai está correndo? O que ele está segurando na mão? Quem será que vem atrás? Quando o pai chega, o pai se lança. Mas curiosamente não é para dar uma surra. O pai se lança antes que o menino se lançasse. E o pai o beija. E o pai chora. E o menino então faz o que ele havia ensaiado. Ele se joga aos pés do pai e diz: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, não sou digno de ser considerado teu filho, me trata. E o pai não dá nem bola, ele chama os servos e diz: tragam uma roupa, porque o moleque fedia, ele estava em trapos imundos. Tragam um anel, porque ele vai ser meu filho. Eu não quero que ele ande por aí como ninguém, eu quero que haja. Naquele tempo, famílias muito ricas usavam anéis para se identificarem. Traga uma sandália, porque naquele tempo os escravos não usavam sandálias. Vistam e tragam um novilho e o cevem, porque a gente vai fazer um churrasco gaúcho. Um novilho cevado. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
E eles começaram a se alegrar. Pensa comigo se essa história não é a nossa história. Quando nós voltamos desse mundo, como é que nos apresentamos diante de Deus? Nós nos apresentamos como esse jovem, com trapos imundos. E o que é que o Senhor faz? Ele nos veste com vestes de misericórdia, com vestes de justiça. Ele nos dá as vestes de seu Filho. Enquanto nós possuíamos apenas trapos de imundícia, como o profeta Isaías profetizou. Ele coloca também um anel no nosso dedo. Ele faz conosco uma aliança. E nos chama de filhos. Ele calça os nossos pés. Paulo escreveu sobre essas sandálias aos Efésios no capítulo 6. São figuras, obviamente, mas que demonstram o que o Pai é capaz de fazer com aqueles que não são dignos dessa graça. A história é muito longa, eu gosto demais dela, mas eu quero encerrar, preciso encerrar, senão o Natanael vai ficar de pé. No capítulo 14, há uma outra história, versículo 16. E com essa parábola eu prometo a vocês que encerro. Lucas 14, 16, nós lemos: ele, porém, respondeu, certo homem, do mesmo jeito que ele começou a parábola do filho pródigo, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os seus convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. O outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Eu rogo-te que me tenhas por excusado. O outro disse: eu casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade. Agora lembra de Mefibosete. E traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa parábola, gente, ela encontra paralelos em outros dos evangelhos. Ela foi contada de maneira levemente diferente ou semelhante por outros evangelistas. Essa história, para mim, é uma das mais belas na Bíblia. Um homem fez uma grande festa, mandou convidar as pessoas, seus amigos, talvez pessoas ali da monarquia, cavaleiros, pessoas do meio real, não é? E cada um deu uma desculpa. O primeiro falou: eu comprei um terreno, preciso lá conhecer. Seria a mesma coisa que você comprar uma casa e disser para aquele que te convidou para um jantar: então, eu comprei uma casa, sabe? Eu preciso ir lá ver se ela existe mesmo. Eu preciso ir lá ver se ela está... É uma desculpa esfarrapada, não é uma desculpa furada. Eu peço que você eu rogo-te por excusado. Ou seja, eu peço que você me desculpa, mas não dá para ir. Eu comprei uma casa, eu preciso ver a casa, preciso conhecer a casa. Outro disse: eu comprei uma junta de bois e preciso ir conhecê-la também. Seria a mesma coisa que você disse: eu comprei 2 carros, 2 motos e uma bicicleta. E eu preciso ir lá ver se elas existem mesmo, mas eu já comprei. É mentira. A pessoa não quer ir na sua casa, na sua festa. O outro disse: eu casei. Não dá para ir. É isso, tudo bem. E aí então, é óbvio, né? Ele precisava conhecer realmente a esposa dele. E aí então, o rei ficou muito bravo. E aí ele disse para o servo: sai pelos caminhos, pelas encruzilhadas, pelos becos, pelos atalhos, e encontre quem? Encontre os mendigos, encontre os sujos, encontre os aleijados, os coxos, aqueles que não têm nada a ver com a minha sala real. Imagina que o rei te chama para vir à casa dele. Imagina que você e eu somos esses coxos, aleijados, pobres, cegos e nus. Imagine que você e eu somos estes que viviam pelo caminho, que comíamos comida podre, que revirávamos o lixo procurando alguma coisa para comer e para beber, que vivíamos no meio dos ratos, que vivíamos com cheiro de urina, fedíamos, ninguém gostava de estar com a gente. De repente o rei mandou convidar. A hora que o servo chega e diz para você e para mim: o rei está chamando, o que a gente fala? A gente não fez nada. Não é isso? Porque você confiaria num convite do rei? Eu não confiaria. O que contaram para o rei? Eu não fiz nada, eu não roubei ninguém. Se ele falou que eu fiz alguma coisa, é mentira. Não
não, o rei quer jantar com você. Logo a gente ia imaginar, ele deu essa desculpa, ele quer jantar comigo, você acha que eu sou besta? Você acha que eu vou cair nessa conversa? Você acha que eu vou acreditar que o rei quer comer comigo? Imagina! Ele está me levando para o castelo dele como o pescador coloca a isca para depois matar o peixe. Ele quer me matar. Mas os servos insistem, é por isso que na expressão seguinte do nosso Senhor Jesus, ele disse, force-os a entrar, arraste-os. Talvez por conta da dificuldade de acreditar em tamanha graça, que nos convida ao banquete real. E os servos trazem aqueles homens para dentro. E esses homens e mulheres somos nós. Imagina, por favor, a cena. É isso que Jesus queria que seus discípulos fizessem. Imagina que você que vivia na lama, na sujeira, na podridão, agora você vê aquelas portas gigantescas, e você está entrando no castelo, e você vê aquele pé direito enorme, e você vê aquelas janelas, aquelas pinturas, o ouro, os tecidos, os aromas, aquele castelo, e lá dentro está a sala real, a mesa do trono, onde o rei come com a sua família, e o servo quer te levar até lá. Nas parábolas paralelas, parece que Jesus quis dizer que há um banho também. Você é revestido, você é lavado, o rei te coloca na mesa. Imagine que você, que a hora que você está na mesa e você se assenta, e você sabe quem você é. Você tem o rei na ponta, você tem o filho dele do lado dele, e o rei te convida a comer. No final da refeição, o rei diz para você que agora ele quer te adotar para ser um filho dele. E mais, ele diz para você, a partir de hoje, você morando aqui na minha casa, no meu castelo, mas o que eu tenho que pagar? O que eu tenho que fazer? Nada. Eu estou te convidando, eu quero te amar, eu quero que você seja meu filho. Se você aqui ficar, tudo o que é do meu filho será teu também. Você acreditaria num negócio desse? Eu não acreditaria. Mas é exatamente isso que Deus faz com a gente. Ou não é? Não é isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8? Quando ele fala do testemunho do Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e co-herdeiros com Cristo, do reino. Você consegue imaginar que o Pai, que deu um reino ao Filho, diz que a gente é co-herdeiro com o Filho dele do reino? E Ele nos põe à mesa para jantar, e Ele nos diz, comam, tenham prazer, e vivam, e morem aqui com a gente. Enquanto a gente olha para fora do castelo e se lembra da nossa vida podre lá fora. Sabe qual é o nome disso? Graça. Sabe qual é o sentimento no coração de quem conheceu a graça de Deus? É o sentimento das palavras de 2 Samuel 9:8. Quem sou eu para o rei ter olhado para um cão morto como eu? Essa é a graça de Deus, que quando derramada sobre os nossos corações, nos ajuda a entender que nós não somos absolutamente nada. E a consciência dessas coisas nos faz viver para louvá-lo até o último dia das nossas vidas. Agradecê-lo por vivermos em seu castelo, por vivermos à mesa do Rei dos Reis, por sermos agora participantes e cidadãos e cidadãs do seu reino, por sermos agora co-herdeiros com o Filho de Deus, de tudo aquilo que Ele nos deu. Somos livres, livres da podridão, livres da perversidão, livres da pobreza, não necessariamente financeira, mas de vida, de significado, de alegria, de paz. Agora nós temos vida, agora nós temos tudo. É como um pastor disse no final do século XVII na Inglaterra: se eu fosse orar ao Pai para que Ele me desse o mundo inteiro, ou se Ele pudesse me dar 10.000 mundos, isso não se compararia com o fato de Ele ter me dado o seu único filho, de ter me dado a sua graça e de ter me colocado à sua mesa para ser um dos seus, sem que você e eu fizéssemos nada para isso. Eu encerro dizendo o seguinte, gente: Apocalipse diz que quando nós chegarmos lá, Ele inclusive vai colocar uma coroa na nossa cabeça. Haverá uma recompensa, portanto. Não haverá? Até isso o Pai vai fazer com você. Sabe, você e eu, hoje à tarde, eu estou afim, não sei se vai dar tempo. A gente sai para uma corrida. E a gente sabe que vai ter uma medalha no final. Um troféu. E saímos todos nós, mas o troféu e o prêmio financeiro é só para os 3 primeiros colocados, certo?
E aí, de repente, eu sou o penúltimo e o Natanael é o último dessa corrida, certo? Certo? Então você é o penúltimo, eu sou o último. Aí quando chega na hora do prêmio, como eu sou o último, então chamaram o meu nome. E aí disseram o seguinte: não, você que vai levar o prêmio. Ou imagine nas Olimpíadas um negócio desse. Ou imagine numa maratona. Essa madrugada vai acontecer a maratona de Berlim. Às 10 para as 4 da madrugada. Você vê que eu gosto dessa coisa de corrida, né? Às 10 para as 4 da madrugada. E estão ali os maiores corredores maratonistas da história. O prêmio lá é de mais de 200 milhões de dólares. 200 mil dólares para o primeiro colocado. Você consegue imaginar? Só que se você e eu quisermos correr, a gente pode. A gente corre de bobo ali, né? A gente demora para chegar. Óbvio que a gente não tem chance nenhuma de ganhar $1. Mas a gente corre. Mas você imagina milhares de pessoas nas ruas de Berlim, daqui a pouco, né? Daqui a algumas horas. E de repente, sei lá, o Eliud Kipchoge, que eu acho que é quem vai ganhar, ou Kenisa Bekele, ou qualquer um dos corredores que vão estar lá, que são os top. Um deles ganha. E aí, de repente, eu que fui o último da maratona de Berlim, de repente alguém chama o meu nome lá, não é? Wilson Porte, com um sotaque alemão, que eu não saberia imitar. E aí eu fico assustado, imaginando, acharem que eu roubei alguma coisa. Brasileiro, né? Estão achando que roubou alguma coisa. É a mesma história do Mefibosete, dos convidados da festa real. E aí eu vou desconfiado. Aí chega lá e fala: não, quem vai receber o prêmio é você. Baixa a cabeça, aí eu baixo a cabeça e coloco a medalha. Tô aqui o troféu. Tô aqui a coroa de louros. Tô aqui o cheque. Tudo é teu. E eu vou dizer: mas isso não é justo. Não fui eu que fiz por merecer. E eles vão dizer: não, mas isso é graça. Gente, é isso que Deus vai fazer com a gente. É por isso que ele fala que quando nós todos estivermos na glória e nós estivermos com a nossa coroa na cabeça, Apocalipse diz que você não vai bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu fiz, eu decidi, eu fui. Você vai pegar essa coroa e você vai colocar essa coroa nos pés do Cordeiro de Deus e vai dizer: só o Senhor é digno de receber a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Ao Cordeiro que venceu, seja a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Não é, eu não sou digno, só o Senhor é digno. Não a nós, Senhor, não a nós, mas só o Teu nome dá glória. Por isso as nossas coroas serão colocadas nos pés do Filho de Deus. Mas até isso Deus fará com a gente. Ele vai colocar uma medalhinha no nosso peito, uma coroa na nossa cabeça e vai nos amar. Essa é a graça do nosso Deus, que mostra por um lado que não é por méritos ou favores ou conquistas nossas, e que mostra por outro lado a riqueza do seu amor por nós, e que tem por objetivo apenas fazer com que a gente possa dobrar os nossos joelhos, as nossas línguas e os nossos corações em eterna adoração, começando hoje, eterna adoração e gratidão ao Deus de toda graça, por sua glória e graça sobre nós derramadas. Ele nos dá a liberdade, Ele nos chama para sermos novos e livres, mas que essa liberdade que é derramada em graça sobre nós possa fazer com que, mesmo tendo a porta aberta, nós não vejamos como poderíamos ser mais felizes, senão aos pés daquele que nos libertou desse mundo. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa graça. Senhor, nós te agradecemos com todo o nosso coração, porque fomos convidados para esse banquete real, para o qual muitos, ó Deus, não somente rejeitaram, mas mataram os convidados, mataram os servos que saíram a convidar, mataram o próprio filho do rei, e ainda assim o Senhor nos convidou, para que não só estivéssemos contigo, mas que fôssemos teus. Obrigado por essa graça, obrigado por esse amor, obrigado por essa misericórdia, essa bondade. Nós não merecemos nada disso, Senhor. Nós não somos dignos de nada disso. Mas o Senhor não só tem se demonstrado compassivo e misericordioso no início da nossa salvação, mas até hoje, Senhor. E a gente sabe que até o último dia será assim que o Senhor agirá sempre com a gente. Portanto, que o nosso coração não se canse de lhe entregar adoração,
louvor e gratidão por esse amor tão grande que um dia foi derramado sobre os nossos corações. Perdoe-nos, ó Deus, a negligência. Perdoe-nos, ó Deus, os momentos em que desculpas esfarrapadas saíram das nossas bocas, quando dissemos que não oramos, não lemos a Bíblia, não buscamos a Tua presença, não queremos ter comunhão com os nossos irmãos e irmãs, filhos e filhas também do Rei, não queremos estar com a nossa família real, e damos tantas desculpas, Pai. Não queremos Te ouvir, não queremos falar com o Senhor, embora o Senhor só nos ama. Por favor, perdoe a nossa negligência, a nossa insistente rebeldia em fugir de tudo aquilo que é santo. E por misericórdia e graça, aviva-nos, aviva o nosso coração, traz vida, traz um despertamento espiritual, para que Te possamos ver como aquele ser mais precioso e prazeroso que jamais poderemos encontrar nessa terra. Nós sabemos que Tu és a fonte da vida, a fonte da alegria, que na Tua destra encontra-se plenitude de alegria e na Tua presença delícias eternamente. Portanto, Senhor, guarda cada um de nós, guarda o nosso coração, para que as tentações e as seduções desse mundo que dia a dia querem nos enganar, não nos separem, não nos afastem, não nos iludam. Não, ó Deus, nos deixem anestesiados a ponto de nós trocarmos estas fontes de água viva por cisternas rotas, por águas barrentas e sujas e podres. Senhor, não deixa, prenda-nos a Ti, amarre-nos em Ti, para que, ó Deus, nós não Te troquemos por nada nesse mundo. Muito obrigado, Senhor, por esse amor com o qual o Senhor tem nos amado e há de nos amar por toda a eternidade. Nós Te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Vamos começar a fazer algumas perguntas. Você pode levantar a mão, o Augusto vai lá, tá? O pastor falou bastante sobre a graça, mas você pode trabalhar outros temas. Só. Obrigado. E fala um pouco sobre a liberdade cristã, aquilo que você achar interessante. Eu começo com uma pergunta, pastor Wilson. Você começou falando um pouco sobre a graça lá da reforma. Como é que você enxerga a tradição cristã e como é que você vê a relação entre o jovem e essa tradição? Tem uma galerinha aí acreditando que a igreja não precisa voltar à reforma, não precisa voltar aos pilares, não precisa voltar à tradição cristã, aos documentos antigos para resgatar o conceito de graça, os temas da reforma. Como é que você enxerga a igreja e a tradição, o jovem especialmente e a tradição? Compensa isso? Não, eu acho que todas as vezes, em que nós nos esquecemos desses pilares da fé, como a suficiência da graça, da fé, de Cristo, da Escritura, e nos lembrarmos que a glória deve ser dada somente a Deus sempre, e outros pilares da fé cristã. Quando nós nos esquecemos disso, nós corremos o risco de construir outros pilares. E um deles é essa ideia errada de quem Deus é. Então, Deus é amor. E o amor perdoa tudo, o amor passa a mão na cabeça. Tipo, a minha avó, minha mãe, minha avó me ama. Por isso que a minha avó acha que tudo que eu faço está certo. E eu tendo a achar que Deus é um vô. Não é? Deus é uma vovózona que vai sempre falar, não, a gente vai esconder do seu pai e sua mãe, vai fazer um jeito para eles não ficarem sabendo, né? Quando na verdade isso é uma má compreensão do caráter de Deus por um abandono consciente das Escrituras. Portanto, quando a gente se afasta da tradição cristã, é óbvio que a tradição não está acima da palavra de Deus, mas a tradição testemunha aquilo que ao longo de 2000 anos de história, os nossos irmãos do passado preservaram para manter a sua fé diante das tentações. A menos que a gente não tenha mais tentação hoje. Não sei aqui em Santa Catarina, aqui talvez não tenha tanta, mas lá no estado de São Paulo o povo é muito tentado, gente. Os pecados ainda existem.
no sudeste brasileiro. Aqui eu não sei se ainda existe, né? Mas sempre que há tentações e pecados, haverá a tentação de nós abandonarmos aquilo que é central, aquilo que é essencial. E quando você abandona essa tradição cristã, que se fundamenta nesses pilares, as confissões, os catecismos, comentários, livros, pregações, histórias, biografias de pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho, nós acabamos entrando no cristianismo pessoal. A gente acaba achando que o cristianismo nasceu ontem e que a gente vai mudar o mundo e que a verdade é a nossa e a gente pode jogar fora todo mundo que tem 10 anos a mais do que nós. Eu não ouço mais pastores que têm 40, 50, 60, 70 anos, eu não me importo mais, porque o cristianismo é novo, a gente é novo, a gente tem que pensar tudo novo. Vai você e o novo, sabe para onde, né? Para o inferno. Porque não existe nada de novo. E as antigas verdades são as que sustentam a nossa história e a nossa vida. São as que nos renovam. São as que renovaram a vida daqueles que hoje talvez são idosos, mas que há pouco tempo eram mais novos do que nós. E que encontraram também esses pilares razão e sentido para as suas vidas. É por isso que hoje o jovem é tão vazio de significado, de ideologia e de vida, e tenta ir curtir a vida em tanta porcaria, ou tenta abraçar tanta ideologia, que na verdade é contra a sua própria fé. Você veja, cristãos que abraçam certas ideologias políticas, que aí fora matam cristãos. Cristãos comunistas, por exemplo. Você sabe que em muitos países do mundo o comunismo mata cristãos, mas tem cristão comunista no Brasil. É o corintiano palmeirense, sabe? É o judeu nazista. Está entendendo? É o negro racista, que não gosta de negro. É o cristão comunista. É uma contradição absoluta, é quase uma esquizofrenia. Mas por quê? Por um absoluto desconhecimento de história. Desconhecimento da Bíblia e desconhecimento de quem é o seu próprio povo, a sua própria igreja. Aí então a importância de a gente sempre voltar atrás e nos lembrarmos das coisas boas. Porque se a gente olhar nesses últimos 500 anos da história protestante, houve muito erro também, houve muito pecado, houve muita pisada na bola que esse povo deu, muita coisa que a gente não tem que imitar, nem mesmo dos reformadores. Como hoje também tem muita coisa que a gente não tem que imitar da nossa própria vida, que a gente prefere que os outros nem fiquem sabendo o que a gente fez. É óbvio que quando a gente olha para a história dos reformadores, a gente também encontra isso. Mas isso não é base para dizer, esse Lutero aí já fez isso, então para mim não serve. Quem é que serve? Quem serve sou eu sou o cara, esse cara sou eu, né? Então... A igreja reunida, não o templo, mas a igreja reunida, sim, ela é o ambiente pelo qual os meios de graça são apresentados a nós. Assim, ao longo de toda a história, percebe-se que a igreja se reúne para que esses meios de graça sejam apresentados. E através desses meios de graça, Deus renova a esperança da igreja, alimente seu povo, relembra ela o seu nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. O que você acha dessa galera que acredita que congregar é balela? Mais uma vez, é um desconhecimento da própria palavra, porque a Bíblia diz que nós não podemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. O problema é que a maioria dessas pessoas, a Bíblia também já não importa mais, a Bíblia não é verdade, a Bíblia não é a palavra de Deus. Então está certo, elas não têm mais de congregar, elas têm que se unir a um clube de associação de bairros, um clube, sei lá, da cidade, boate, coisa assim. Porque, na verdade, eles não são da igreja de Jesus. Por isso que eles não querem estar com a igreja de Jesus. Ou talvez estão doentes espiritualmente e precisam ser alimentados, doutrinados, ensinados, a fim de que compreendam que o cristianismo não é egoísta, o cristianismo é congregacional, o cristianismo é uma família, e essa família se encontra na comunhão dos santos, né? Mas na igreja está cheio de gente pecadora, mentirosa, falsa, hipócrita e fofoqueira. Você acha que você é o quê? Né? Você acha que você é o quê? A igreja está cheia de gente igual a você, né? Igual a mim, né? Eu não sou nada disso. Enfim, né? Eu não vou discutir, mas o dia que eu achar uma igreja perfeita, eu vou nela. Né? Não vá. Você vai estragar ela porque você é imperfeito. Você vai adulterar ela. Você vai estragar ela vai deixar de ser imperfeita no dia que você pôr o pé dentro dela. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. E aí está a beleza da obra do Espírito Santo, de trazer unidade na diversidade e santidade em meio a esse caos, né? Como alguém já disse, viver com os santos na terra, com os crentes, aliás, no céu,
vai ser uma glória, vai viver com os crentes na terra é outra história. Então a gente tem que aprender, e é perdoando um ao outro, é amando um ao outro, é suportando um ao outro, é orando, é exortando, é aconselhando um ao outro. Então, querer viver sozinho é contra o cristianismo. O cristianismo sempre foi comunitário, e ele se baseia na própria Santíssima Trindade, que vive uma comunhão de amor desde toda a eternidade. O nosso Deus, a Santíssima Trindade, é uma comunidade de amor, em que 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, subsistem eternamente em amor. E quando ele cria a humanidade, ele cria também um só, não, ele cria 2, e os coloca para uma comunhão de amor. Os filhos e tudo aquilo que se constitui após, constituem-se no quê? Numa comunhão de amor. Aquilo que começa num jardim terminará numa cidade, a Nova Jerusalém, que será também uma comunhão de amor. Você acha que lá na Nova Jerusalém você vai ficar na sua? No Face, tweetando todo dia, ou postando foto no Instagram? Porque você é mais você não gosta muito de ficar com as pessoas e tal, né? O que você acha que você vai fazer no céu? Então, essa ideia bastante egoísta, ela precisa ser corrigida. E eu sou egoísta, você é egoísta, todos somos egoístas. E ninguém é mais egoísta do que aquele que acha que não é. E essa consciência deve estar em nós, para que a gente sempre se importe mais com o outro, para que a gente olhe, observe, veja, pergunte, se envolva, a fim de que a gente seja corpo de Cristo, realmente. Mais alguém aí? Lucas. Pastor, você falou no início da palestra, as entrelinhas do início ali, quando Lutero acabou descobrindo a Escritura, e falando de história, claro, posteriormente os documentos reformados, que o Nada falou dentro desse tema que o Nada falou também, a gente sabe da importância dos documentos reformados e também do abandono que eles têm sido frequente hoje. Tendo vista isso, os documentos reformados, né, e a sua importância, como é que consigo hoje, então, aplicar os documentos reformados e, por consequência, só a graça e todos os lemas da reforma, sendo que eu não estou numa cultura do século XVI, eu não estou na cultura do século XVII, eu não sou um neopuritano, né? Sim. Então, como é que eu entendo isso hoje? Eu sei isso dessa importância, isso é importante, isso realmente é praticado em muitas igrejas reformadas, mas, em suma, ele tem sido abandonado. Exato. E nós não estamos naquele século, muitas pessoas entendem então, que nós não precisamos mais de documentos reformados. Sim. Na contrapartida disso, então, a gente acaba, vamos pegar o documento reformado, então vamos aplicar ele agora como ele está literalmente lá. Eu acho isso perigoso e eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, né, na questão de a gente dialogar um pouco com a cultura atual e encaixar o documento reformado hoje, para que nós não nos perdamos nas questões do sua escritura e dos cinco lemas. Os documentos são as confissões, os cabeceiros. Etc. Eu vou tentar resumir, certo, Lucas? Eu acho que os perigos hoje de nós não vermos valor no Sola Graça e outros documentos, no Sola Graça, enfim, em si, que é o que eu falei, é a gente achar hoje em dia que a nossa salvação é fruto da nossa escolha, do nosso mérito, da nossa capacidade, da nossa inteligência. Então eu estou aqui porque eu sou mais inteligente, por isso que eu não estou agora fazendo outra coisa aí fora. Por isso que quando eu chegar no céu, eu vou chegar no céu, eu fiz a coisa certa, né? Então é uma noção errada de quem eu sou e de o que Deus fez por mim, de onde Deus me tirou. E é por essa razão que a gente tem tantas heresias e seitas sendo difundidas aí fora. Ainda hoje as pessoas pregam, embora de um jeito levemente diferente, mas aquilo que era pregado na Idade Média pela Igreja Romana. A Igreja de Roma hoje não vende mais o perdão e as bênçãos de Deus, porque eles pregavam na Idade Média que se você trouxesse o dinheiro para o cofre da igreja, você sairia abençoado, perdoado. Mas hoje são as próprias igrejas evangélicas, são seitas evangélicas, mas se dizem evangélicas, que dizem a mesma coisa. Quais são as igrejas que hoje dizem, venham, tragam o dinheiro, na hora que a moeda no cofre cai, a pobreza da sua casa sai? Alguma coisa assim. É a própria igreja evangélica. É hoje nós que dizemos que o dinheiro compra a prosperidade, compra a salvação, compra a cura, compra isso, compra aquilo. Se você tiver fé e você der, você será abençoado. Ou seja, aquilo que era pregado na Idade Média pelo catolicismo romano e que foi reformado pelos reformadores do século XVI, hoje volta tudo de novo. E sabe onde é que a gente está vendo isso entrar? Dentro das igrejas históricas, presbiterianas, batistas, metodistas, luteranas, anglicanas, congregacionais. Todas elas, em muitos contextos aqui no Brasil, estão a abraçar
a teologia da prosperidade e tantas outras teologias, tantos outros evangelhos. Por quê? Porque abandonou doutrinas tão básicas como essa. Porque achavam que era coisa de antepassado. Não, essa é coisa dos antigos. Hoje a moda, a pegada é você falar de dinheiro. Que aí o povo vem, o povo fica, o povo confia. E você se vende a um outro evangelho. Que na verdade já foi combatido por Agostinho, foi combatido por Lutero, Zwinglio, Calvino, Butzer e tantos outros, mas que agora, por nós também vivermos uma espécie de obscurantismo da palavra, nós abraçamos essas outras doutrinas aí, não é? E quando menos a gente percebe, a gente acaba sendo destruído também. Porque quando nos falta conhecimento, nós somos destruídos, como o profeta Oséias. Como é que é? Exato. Sim. Então, quando as igrejas históricas... que há na igreja histórica hoje abraçar a questão do... Então, as igrejas históricas, elas não abraçam por duas razões. Uma porque querem se modernizar, com uma boa intenção. Mas nesse processo, perdem o fundamento. É a mesma coisa que você comprar uma casa muito velha, e você querer enfeitar, colocar janelas de vidros espelhados, e pintar com uma tinta que veio lá da Suécia, e colocar um telhado com uma telha que veio da Índia, mas você não reforma o alicerce. Você querer modernizar sem manter o firme alicerce, a casa vai cair. Quando uma igreja histórica ela não mantém e sustenta e renova os alicerces ano a ano, ela vai cair. Ou ela vai querer enfeitar tudo isso. Ou por outro lado é por ignorância mesmo. Quando a igreja histórica ou o pastor ou aqueles que deveriam conhecer não conhecem nada da sua própria história, da história do cristianismo, e eles por ignorância, por falta de conhecimento, fazem com que o povo acabe se entregando a ventos de doutrinas e modismos e tudo mais. Por ignorância e por deliberação. Fechou. Mais alguém? Beleza. Obrigado, pastor.